Antes de orar, lembra quem te ouve. Antes de começarmos a orar, pare por um momento, respire, silencie o barulho ao redor. Muitas vezes, corremos para a oração como se fosse o último recurso, o último fio de esperança. Mas a oração não é um grito no escuro. É uma conversa com o Deus que vê no oculto, que escuta mesmo antes da palavra sair da boca. Se você crê em Deus, se diz seguidor de Jesus, então precisa lembrar, a oração não é um detalhe da fé, é a própria essência dela. Não é um botão de emergência que usamos apenas nos dias ruins. A oração é o fio invisível que nos conecta ao céu. É o lugar onde a alma respira, onde o coração descarrega seu peso, onde o espírito encontra abrigo. Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder e glória, ainda assim orava. Ele se retirava para lugares solitários, buscava silêncio, se derramava diante do Pai. Ele orou antes das decisões mais importantes, orava em público, orava em secreto. Ele orou suando gotas como sangue em Getsemane, e mesmo pendurado numa cruz, ainda orava. Comente agora se você sente que precisa voltar ao lugar da oração. Escreva Amém, volto hoje, ou apenas Senhor, quero te ouvir. Sua resposta pode ser o começo de um novo tempo. A oração não é um dever, é um encontro. Você já parou para pensar por que Jesus orava tanto? Ele era Deus em forma humana, tinha todo o poder, sabedoria e autoridade, e mesmo assim, orava. Ele sabia que a oração não era apenas um ritual, mas um lugar sagrado de alinhamento com o Pai. Não era por obrigação, era por intimidade. Oração não é um discurso bonito, nem uma lista de pedidos. É abrir o coração diante de um Pai que não se impressiona com palavras rebuscadas, mas se comove com sinceridade. É se despir da aparência, da performance, da pressa e apenas estar. Estar com Deus, habitar na presença, ficar ali tempo suficiente para ouvir, entender e descansar. Quantas vezes tratamos a oração como tarefa, como uma obrigação religiosa marcada por culpa ou pressa? Mas o convite do céu nunca foi para que a gente orasse mais, foi para que a gente voltasse ao jardim da comunhão. Como no Éden, sem máscaras, sem filtros, apenas filhos com o Pai. Se você deseja esse tipo de encontro com Deus, escreva nos comentários algo do seu coração. Pode ser, eu volto, Pai, fala comigo, Senhor, ou simplesmente, estou aqui. Ele lê cada palavra com amor. É na oração que o coração volta a bater. Você já sentiu que perdeu o ritmo da sua fé? Como se a alma estivesse cansada, como se o coração estivesse batendo no automático. É na oração que o coração espiritual volta a bater forte. É ali que a chama é reacendida, que a voz de Deus sussurra esperança dentro de nós. A oração é um lugar de cura. Quantas dores você carrega em silêncio? Quantos traumas, medos, culpas e decisões mal resolvidas? Na oração, você não precisa esconder nada. Não existe censura diante de Deus. Ele já viu tudo e mesmo assim te chama pelo nome. Lembre-se de como Jesus orava em lágrimas. No Getsemane, ele não orou com palavras ensaiadas. Ele gemeu, chorou, suou gotas como sangue. Ali, ele não foi apenas o Filho de Deus. Foi o homem quebrado que se rendeu por amor. Você pode fazer o mesmo hoje. Pode parar tudo e entregar o que pesa. A oração não exige força, exige rendição. Se você quer entregar esse peso agora, comente, toma, Senhor, ou recebe o que eu não aguento mais carregar. Sua entrega pode ser o início da sua liberdade. Deus fala no silêncio que o mundo não entende. Algumas das respostas mais fortes de Deus não vêm em trovões nem relâmpagos. Elas chegam no silêncio, naquela pausa inesperada, naquela madrugada em que o sono não vem, naquele instante em que tudo ao redor grita, mas algo dentro de você pede calma. É nesse silêncio que o céu fala mais alto.
E é por isso que a oração precisa ser mais do que palavras, precisa ser espaço. Espaço para ouvir, espaço para sentir, espaço para ser transformado. O Espírito Santo não invade, ele espera, ele sussurra, convence, acalma, cura, mas é preciso parar. É preciso estar disposto. Você pode até pensar que não está orando certo, mas quando você se cala para ouvir Deus, isso já é oração. Quando você escolhe não responder com raiva, mas respirar fundo, isso é oração. Quando você chora no carro, no banheiro, no meio da noite, isso é oração também. Ele recolhe cada lágrima como joias eternas. É por isso que você está aqui, no oceano sagrado da oração, porque há um mar de respostas esperando corações dispostos a escutar. E hoje, talvez ele queira falar com você. Se isso tocou você, escreva: "Fala comigo, Senhor", ou "Estou ouvindo". E deixe que esse oceano continue fluindo dentro do seu espírito. Você não precisa estar forte para orar. Quem disse que você precisa estar bem para orar? Quem disse que a oração exige equilíbrio, foco ou força? A verdade é que algumas das orações mais poderosas nascem do fundo do poço, não do topo da montanha. Deus não está esperando o seu melhor, Ele quer o seu verdadeiro. Ele não rejeita corações quebrantados, Ele não vira o rosto para quem chora de dor, de saudade, de confusão. Talvez você não tenha palavras, talvez só tenha lágrimas. E tudo bem. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, até o seu silêncio tem som no céu. Jesus sabia disso. Por isso, quando orou na cruz, não foi com um discurso bonito, foi com dor. Ele disse: "Pai, por que me abandonaste?" E mesmo assim, o Pai o ouviu. Você pode ser sincero assim também. Pode dizer: "Pai, eu não entendo. Me ajuda." Ou simplesmente: "Estou aqui." A oração mais simples, feita com verdade, vale mais do que 1000 frases decoradas. Se você se sente fraco hoje, escreva nos comentários: "Mesmo fraco, eu te busco." Ou "Escuta meu silêncio, Senhor." Às vezes, é isso que abre as portas do céu. A oração nem sempre muda as coisas, mas sempre muda você. Tem dias em que oramos e tudo ao redor continua igual. As contas continuam ali. A dor persiste, a resposta não vem, mas algo acontece em silêncio, dentro de nós. A oração pode não mudar o cenário imediatamente, mas ela molda o guerreiro que vai atravessar a tempestade. Às vezes, a oração não é sobre fazer Deus agir, é sobre preparar seu coração para suportar até que ele decida agir. E isso é fé. É orar mesmo quando não sente nada, é voltar para o joelho mesmo sem ter palavras novas. Foi assim com Jesus no deserto. 40 dias de oração e jejum, nenhum anjo visível, nenhum milagre imediato, mas quando o inimigo veio com mentiras, ele estava pronto. Porque a força que a oração constrói não se vê por fora, ela se revela no momento da guerra. Continue orando, mesmo quando parecer inútil, porque não é. Cada clamor seu está sendo registrado no céu. Nenhuma lágrima é perdida. Nenhum pedido é esquecido. Se você tem orado e não viu resposta ainda, comente: "Eu continuo crendo", ou "Mesmo em silêncio, Deus está agindo." Isso é fé, e o céu se move por ela. A oração é o lugar onde o peso cai. Você está cansado? Tem sentido que sua alma está carregando mais do que aguenta? Jesus fez um convite que ecoa até hoje. "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio começa na oração. A oração é o lugar onde os fardos caem. É onde você diz: "Eu não consigo mais." E Deus responde: "Então deixa que eu carrego por você." É onde a ansiedade perde força, onde o medo se dissolve, onde a alma respira.
Você não foi feito para suportar tudo sozinho. Foi feito para depender. E depender não é fraqueza, é confiança. Muitos pensam que precisam resolver tudo antes de ir a Deus. Mas é exatamente o oposto. Vá com tudo bagunçado mesmo. Ele sabe o que fazer com corações quebrados. Na presença dele, até o caos encontra ordem. Se hoje você está prestes a desistir ou sentindo que não aguenta mais, escreva nos comentários: Senhor, me segura, ou tira esse peso de mim, porque às vezes uma simples oração muda tudo e te sustenta quando nada mais consegue. A oração te lembra quem você é. Às vezes, o maior milagre da oração não é ver uma porta se abrir, é lembrar quem você é diante de Deus. Não quem o passado disse, nem quem a dor te fez acreditar que era, mas quem o Pai declara com amor inabalável: filho, filha, escolhido, amado, redimido. Quando você ora, você entra num lugar onde o rótulo do mundo cai. A rejeição perde voz, a vergonha se cala. É como se Deus te puxasse para perto e dissesse: ei, eu nunca te defini pelas tuas quedas. Eu te vejo pelo propósito que coloquei dentro de você. A oração cura a identidade, porque nela você começa a enxergar o que ele sempre viu. Um coração que vale o sangue de Jesus, uma vida que tem valor eterno, uma história que ainda não terminou. Talvez você tenha se esquecido de quem é, talvez tenha se perdido tentando agradar os outros, mas hoje, aqui, no oceano sagrado da oração, é o lugar onde você volta a se reconhecer. Se essa palavra falou com você, comente: eu sou filho de Deus, ou Senhor, me lembra quem eu sou. Porque toda vez que você se lembra da sua identidade, o inferno treme. Deus ainda está te chamando de volta. Tem gente que parou de orar, não porque quis, mas porque cansou, porque não viu resposta, porque a dor foi maior que a esperança. Mas escuta com atenção, o céu ainda lembra do teu nome. Deus não desistiu de te chamar. Ele não esqueceu a última oração que você fez, mesmo que tenha sido anos atrás. Você pode até ter se afastado, mas ele nunca saiu do lugar. Ele ainda está com os braços abertos, ainda espera no mesmo ponto em que você parou. Ele ainda sussurra no meio da noite: volta, ainda dá tempo. A oração não tem prazo de validade. A intimidade com Deus pode ser restaurada em um segundo de sinceridade. É só dizer: Pai, eu voltei. E ele corre ao teu encontro, como o pai do filho pródigo, como quem nunca deixou de amar. No oceano sagrado da oração, acreditamos que todo coração pode ser reacendido, e hoje pode ser o seu recomeço. Se esse chamado é para você, comente: estou voltando, ou Pai, me recebe de novo. Porque quando você dá um passo, Deus corre em sua direção. A resposta já está a caminho. Agora que você orou, chorou, silenciou e entregou, respire fundo. Algo já está mudando. Talvez ainda não fora de você, mas dentro de você já começou. Deus ouviu. E mais do que isso, Deus se moveu. Porque Ele sempre responde um coração sincero. Pode não ser hoje, pode não ser do jeito que você esperava. Mas toda vez que você ora com fé, o céu trabalha. Portas se abrem no invisível. Correntes são quebradas em silêncio, e você sai do lugar da oração com uma armadura nova no espírito. Você não está mais sozinho, você não está mais confuso, você está sendo guiado por um Pai que vê além do agora. E o que Ele está preparando vai te surpreender. A oração que você fez aqui pode ter sido a semente de um milagre. Este é o poder do oceano sagrado da oração. Palavras simples que mergulham fundo e voltam com vida nova. Se você crê nisso, escreva: eu recebo, ou o milagre já começou. Porque quando você crê mesmo sem ver o impossível, se curva diante do nome de Jesus.